Nesse segundo vídeo, vamos ver como é que eu determino os zeros da função e como é que eu faço o esboço desse gráfico. Lembrando que eu posso chamar de zero da função ou raízes, que vão ser meu x1 e meu x2. A função pode ter duas raízes reais e distintas, ou seja, diferentes. A função ela pode ter apenas uma raiz, quando x1 for igual a x2, e a função ela pode não possuir raízes, certo? Vai depender do valor do delta. Delta pode ser maior que zero, delta pode ser positivo, não é isso? Quando o delta é positivo, eu tenho x1 e x2. Delta pode ser menor que zero, ele pode ser negativo. É quando não tem nem x1 nem x2. Não possui zeros, certo? E o delta, ele pode ser igual a zero, certo? É quando x1 é igual a x2, ok? Aqui eu tenho uma função quadrática. Eu já sei que é quadrática porque o x está ao quadrado. O que é que eu pego? O que é que eu faço? Eu pego para encontrar os zeros ou as raízes. Eu pego essa função igual a zero. Menos x ao quadrado mais 2x mais 3 igual a zero. Aí agora deixou de ser uma função, passou a ser uma equação de segundo grau. Como é uma equação de segundo grau completa? Porque tem os três coeficientes, a, b e c. A forma mais conhecida de resolver é aplicando a fórmula de Bhaskara. Então, eu vou tirar aqui os valores dos coeficientes a, b e c. Né? O a é o número real que acompanha o x ao quadrado. Então, aqui não aparece o número, mas eu sei que aqui eu tenho menos 1x ao quadrado. Então, o número que acompanha o x ao quadrado é menos 1. O b é o número real que acompanha o x. Aqui eu tenho 2. E o c é o coeficiente independente, que ele vem sem x. Então, olhando para essa função, e já percebendo aqui ó, que o a é negativo, o a, pessoal, é responsável pela concavidade da parábola. Se esse a é positivo, essa parábola tem concavidade para cima. Mas como eu estou vendo que o a é negativo, eu já sei que quando eu for fazer o gráfico, a parábola vai ter concavidade para baixo. Se ele vai ter, se essa função vai ter duas raízes, nenhuma ou apenas uma, vai depender do valor do delta. Então, eu vou saber agora se a função tem duas raízes, ou seja, dois zeros, se só tem um ou se não tem nenhum. Vai depender do valor do delta. Primeiro, eu vou calcular o delta, que é a fórmula do delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aí eu venho delta, quem é meu b? 2. Então, 2 ao quadrado menos 4 da fórmula, quem é o a? Menos 1. No parêntese, e c, 3. Então, delta será igual. Primeiro eu resolvo a potência, 2 ao quadrado, 4. Aí eu vou resolver depois da potência a multiplicação. Vou multiplicar 4 vezes a vezes c. 4 vezes menos 1 vezes 3. Antes de multiplicar, aqui tem um joguinho de sinais, ó. Menos com menos vai ficar mais. 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Então, delta vai ser 4 mais 12, 16. Então, já vejo aqui que delta é positivo. Se delta é positivo, isso significa dizer que esta função ela tem duas raízes reais e distintas, ou seja, duas raízes reais e diferentes. Tendo o valor do delta, eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Vou substituir os valores que eu tenho. Menos b, então menos, quem é o b? É 2, menos 2.
mais ou menos, a raiz do delta. Quanto deu o delta? 16. Sobre 2 vezes A. Quanto foi o A? Menos 1, entre parênteses. Aí eu vou resolver a raiz e a multiplicação. Vou repetir esse menos 2, mais ou menos. A raiz quadrada de 16, 4. Vou multiplicar aqui, ó. Aqui vai ter joguinho de sinais. Mais com menos. Menos 2 vezes 1, 2. Feito isso, extraindo a raiz e multiplicando, eu vou puxar aqui 2 setinhas. É justamente para eu encontrar os 2 zeros da função. As 2 raízes. Que é o meu x1 e o meu x2. Por isso que na fórmula de Bhaskara eu tenho mais ou menos, porque um sinal vai para uma raiz e o outro sinal vai para outra. Aí vai ficar menos 2 mais 4 sobre menos 2. Do x2, menos 2 menos 4 sobre menos 2. Aí agora é só fazer os cálculos e ter cuidado com o jogo de sinais. Aí em cima eu tenho sinais diferentes, subtrai, 4 menos 2, 2, e dá o sinal do maior, que é positivo, sobre menos 2. Agora eu já vou dividir, né? Se dá para dividir, a gente divide. Mais com menos, menos 2 dividido por 2, 1. Acabei de achar minha primeira raiz, meu primeiro zero da função, que é o x1. Aí eu venho para o x2. Sinais iguais soma e repete sinal. Sobre menos 2. Na divisão, joguinho de sinais da divisão. Menos com menos, mais 6 dividido para 2, 3. Lembra que a gente falou quando delta é positivo, aqui em cima, ó. Quando delta é positivo, eu vou ter x1 e x2 distintos. x1 e x2 são diferentes. Achando as 2 raízes, eu vou fazer o esboço do gráfico no plano cartesiano. Eixo do x, eixo do y. Aí eu sei que a função de segundo grau, o gráfico dele é uma parábola, não é isso? É uma curva. Essa curva pode ter concavidade para cima ou concavidade para baixo. A gente já viu que quando A é negativo, ela vai ter a concavidade para baixo. Ela vai cortar o eixo do x justamente nas 2 raízes. Uma raiz foi menos 1, que está o 0 menos 1 está à esquerda, e a outra raiz foi 3. Ó. Então, minha parábola, ela tem que passar pelo menos 1 e pelo 3. Ela também vai ter concavidade para baixo, certo? E quando ela passar por essa raiz, crescer, ela vai decrescer aqui. Aí ela vai cortar também o eixo do y. Por onde ela vai cortar o eixo do y? Pelo coeficiente c, que é 3. Ó, ela vai ter que passar aqui pelo 3, certo? Então, minha parábola vai ficar assim, ó. Ela vai ser crescente desse lado, ó, ela cresce, 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 atinge seu ponto máximo, o ponto mais alto dela vai ser no 3, e quando chega aqui, ó, ela começa a decrescer até passar na outra raiz, que também é 3, certo? Ó, ela cresce, ponto máximo dessa raiz, desta função. Cresceu, aí aqui ela já começa a decrescer e passa pela outra raiz. Aqui está como encontrar os zeros ou as raízes da função e fazer o esboço do gráfico. Então, vou deixar aqui para vocês mais 2 exemplos, para você fazer o mesmo, tá certo? Encontrar as raízes e fazer o esboço do gráfico. Primeiro passo, pegar a função e igualar a 0, não é isso? Virou uma equação do segundo grau. Tira os valores dos coeficientes A, B e C, certo? No caso aqui da letra B, o A é o número que acompanha x ao quadrado, o A é 1. Eu não tenho aqui 1x ao quadrado, então eu já sei
que quando eu for fazer a parábola, certo? A concavidade da parábola vai ser para cima, porque o A é positivo. Pronto, tira os valores de A, B e C, encontra o delta. Se o delta for positivo, saiba que você vai ter x1 e x2 diferentes. Se o delta for igual a zero, x1 vai ser igual a x2. E se o delta der negativo, você não vai ter nem x1 nem x2. Então, vou deixar para que vocês concluam. Se você encontrar as raízes, você vai e esboça seu gráfico. Eu já sei que a letra B, a parábola vai ter concavidade para cima, não é isso? E lembre-se que ela corta o eixo do y no coeficiente C, que é 3. Pronto, eu já comecei, vocês vão concluir. Na próxima aula nós vamos corrigir, tirar todas as dúvidas. A letra C, a mesma coisa. Pegou a função igual a zero, tira os valores dos coeficientes A, B e C, né? Calcula o delta e depois esboça o gráfico, tá certo? A letra C, o x, o A é o número que acompanha x ao quadrado, o A também é 1, ou seja, positivo. O A é responsável pela concavidade da parábola. Então, essa parábola também, da letra C, vai ter concavidade para cima. Agora, se ela vai ter x1 e x2 diferentes, x1 e x2 iguais, ou se ela não vai ter nem x1 nem x2, quem vai dizer é o delta. Vai depender do valor de delta, tá certo? Aí, vamos lá, agora é sua vez.